Está iniciando mais uma edição do programa Ordem do Dia. E nesse programa vamos abrir espaço para os vereadores da Câmara Municipal de Guarulhos e sempre debatendo um projeto da autoria do parlamentar. No dia de hoje recebo o líder do governo nesta casa, o vereador Eduardo Carneiro. Obrigado, vereador, em atender a nossa solicitação. Muito obrigado, Geraldo. É um prazer estar aqui. A pauta do programa Ordem do Dia é a municipalização da saúde, que foi tema discutido na sessão do dia 28, um assunto que começou com o vereador Marcelo Seminaldo, falando sobre uma pessoa que estava passando mal, e aí gerou toda uma discussão. Em seguida, o vereador Lauri subiu à tribuna para falar que o hospital que atende alta complexibilidade. Também discursou no dia a vereadora Genilda, seguida pelo vereador Geraldo Celestino e também pela vereadora Janete Pietá. O senhor foi por último à tribuna e, evidentemente, que essa discussão você em casa acompanhou. E eu queria que o senhor explicasse essa situação de porta aberta, porta fechada, que para muita gente que acompanhou a discussão dos vereadores, talvez não entenderam. Vereador, por favor. Perfeito, Geraldo. Na realidade, nós temos duas situações que naquele momento daquela discussão na tribuna aqui da casa, foi feita uma discussão política, obviamente, cada um defendendo o seu lado, e eu me pontuei no que estavam dizendo com relação à situação da saúde na cidade, e eu chamei uma discussão dos colegas para que nós começássemos a mudar um pouco o tom político para o tom técnico, né? E aí eu comecei a discutir uma situação do que eu chamei de municipalização da saúde, que seria basicamente a Secretaria Municipal de Saúde assumir o gerenciamento de todo o sistema de atendimento médico na cidade, tanto nos equipamentos municipais como nos equipamentos estaduais. Claro que é um tema extremamente complexo, mas que eu resolvi começar a discutir isso na casa, até porque estavam dizendo no que se refere ao atendimento de pronto-socorro. E naquele momento eu também cheguei a fazer a colocação que o melhor dos mundos no atendimento da saúde seria os hospitais de porta fechada. O que é isso? Parece uma coisa paradoxal, realmente, para quem não está acostumado com isso, realmente o raciocínio fica um pouco complicado. Sim. Porque o hospital, no atendimento dele, ele tem que focar mais nos pacientes internados. Claro, funcionaria neste sistema, os hospitais funcionariam com um pequeno pronto-socorro para atendimentos de urgências e emergências. Mas todo o atendimento da rede seria feito através das UBSs e das UPAs, que são os atendimentos de urgência. É apenas um raciocínio, não dá para fazer isso no modelo atual, até porque nós temos um atendimento primário, as UBSs e UPAs, funcionando com grande dificuldade. Mas nós começamos a pontuar isso justamente para chamar os colegas para discutir sobre esse assunto. Agora, na sua opinião, por que a municipalização de saúde precisa mudar? Quando eu relatei esse tema, Geraldo, eu quero deixar bem claro que a municipalização da saúde seria um modelo em que a Secretaria Municipal de Saúde assumiria todo o gerenciamento, inclusive dos hospitais estaduais. Tá. Uma primeira conversa do nosso governo, do governo atual, já foi feito com o governo estadual. E há realmente uma certa reticência do governo estadual. Mas, por outro lado, nós já conseguimos fazer repactuar com o governo do estado qual é a sua função dentro da cidade. Porque o que aconteceu nos 16 anos do governo do PT é que a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Estadual de Saúde, elas não se falavam. Então, eles levaram a briga ideológica do PT com o PSDB para o lado técnico. Então, havia uma distância muito grande entre o gerenciamento do Sistema Municipal de Saúde e o gerenciamento do Sistema Estadual de Saúde. E o que nós começamos a fazer neste governo, através do atual secretário
o nosso secretário Roberto Lago, é começar a conversar com o governo do estado. Afinal, o governo do estado tem 2 hospitais extremamente importantes na cidade, que é o Hospital Geral e o Hospital Padre Bento. Estou conversando com o líder do governo na Câmara Municipal de Guarulhos, o vereador Eduardo Carneiro. A municipalização da saúde tão aplaudida, além de não promover, é uma matéria da nossa produção, a população de maneira geral, ela tem, em alguns casos, dificultado o atendimento em algumas regiões. O SUS atende 206 milhões de pessoas. A saúde suplementar fica com 48 milhões de usuários, segundo a Agência Nacional de Saúde. São 6.690 hospitais em todo o Brasil, sendo 70% privados, 21% públicos municipais, 8% públicos estaduais e 1% público federal. Eu pergunto ao vereador Eduardo Carneiro, esses dados da Agência Nacional de Saúde, qual é a sua opinião? São dados relevantes? São dados relevantes. Primeiro que o atendimento privado ele diminuiu. Esses usuários dos planos privados de saúde, você tem aí um número de 48 milhões. Eu não sei de quando é esse número. Com certeza esse número não passa de 40 milhões hoje. Até porque, com a retração da economia, muitas pessoas perderam seus empregos e muitos funcionários dessas empresas eles tinham planos coletivos de empresas, em planos empresariais. Então, uma grande parcela, né, dessas pessoas que tinham planos privados migraram hoje para o Sistema Único de Saúde, para o SUS. Então, é muito complexo. E se falava, inclusive, tem-se uma falácia que o Brasil tem poucos médicos, o que não é verdadeiro. Né? Hoje o Brasil tem em torno de 2 médicos para cada 1.000 habitantes, o que é o dobro do que recomenda a Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde recomenda que exista um médico para pelo menos 1.000 habitantes. Sim. E você vê que nós não estamos tão longe assim. Os Estados Unidos tem 2,5, o Canadá tem 2,4, o Japão tem 2,2 e nós temos 2. O que há com relação à parte médica é a distribuição desses médicos. Isso realmente é grave. O SUS, que prevê acesso universal, investe menos de 47% em sua estrutura. Dos 3.248 per capita investidos no Brasil em saúde, o setor privado respondeu por 53% para atender a 25% da população. O gasto per capita em saúde pelo SUS em 2015 foi de R$ 1.098,75. Esse gasto ele é baixo, né? E tem outra coisa, a partir do momento que a medicina avança, ela se torna mais cara. Porque novos exames vão surgindo, novas propedêuticas vêm surgindo e, obviamente, que isso acaba ficando mais caro. O que acontece no Brasil, sem dúvida alguma, é que essa ideia do SUS para todos realmente é praticamente impossível. O modelo, teoricamente, ele é o melhor modelo do mundo, na teoria. Na prática, não. Na prática, se a gente analisar, imagina hoje que se não existisse todo o atendimento privado de saúde, se 40 milhões de pessoas fossem migrar agora para o Sistema Único de Saúde, que já está com grandes dificuldades, simplesmente entraríamos em falência total. Colapso total. Colapso total. Então, a medicina privada, ela tem a sua importância e eu, pessoalmente, aí é uma opinião pessoal minha, que no país hoje, quem tem condições de pagar pela sua saúde, que pague pela sua saúde para que nós possamos dar saúde para as pessoas que não têm condições. E como exemplo de tão complexo que é o sistema de saúde, a gente pode citar o próprio Estados Unidos, a nação mais desenvolvida do mundo, né, que tem um potencial financeiro muito grande, muito maior do que o nosso, e de repente não conseguiu resolver o problema de saúde do seu país. Ainda tem sérios problemas no que se refere ao seu sistema
de saúde lá nos Estados Unidos. Estou conversando com o líder do governo nesta casa, o vereador Eduardo Carneiro. Você está acompanhando o programa Ordem do Dia. Para a gente concluir, vereador, médicos que atendem nos ambulatórios e especialidades do SUS constatam que o número de pacientes que chegam à consulta diminuiu bastante. A realização de exames como tomografias e ressonâncias também teve a sua agenda suprimida. Enquanto isso, as filas de esperas aumentam. O que se deve isso? O que acontece hoje é o seguinte, o nível de espera, né, o tempo de espera do paciente no atendimento do SUS, ele é grande. Então, o que acontece? Nesse intervalo entre a marcação de consulta e o momento que ele vai passar na consulta, ou o paciente se agravou e internou, ou o paciente faleceu, essa é a triste realidade, ou ele procurou uma outra alternativa. Ele foi na saúde privada e tentou resolver de outra forma. O que nós vemos é o seguinte, quanto maior o tempo entre a sua marcação de consulta e o tempo que ele vai passar em consulta, maior o número de pacientes que não se apresentam no dia da consulta. Então, você tem lá um médico com 20 consultas agendadas, numa agenda de espera muito grande, e em determinado dia tinha 20 agendados e vai 12 pacientes, vai 14 pacientes. Por que isso? Porque a demora foi tão grande que o próprio paciente ele se moldou ao sistema. Sim. Ou ele piorou e foi para o hospital, ou ele se ajeitou em fazer e procurar saúde privada. Infelizmente, é a nossa realidade. Para concluir com o senhor, eu quero desde já agradecer a assessoria de imprensa do vereador Eduardo Carneiro. Como é que o senhor está vendo aí esses 2 meses de trabalho da Câmara Municipal de forma rápida? 30 segundos para o senhor concluir essa resposta. Eu tenho chamado muita atenção dos colegas em que nós não continuemos aqui nessa casa a fazer projetos inconstitucionais. Eu tenho chamado muita atenção, muitas vezes criticado por isso, mas nós temos que ter muito cuidado. E eu acredito que essa discussão que eu tenho chamado, os colegas têm começado a prestar atenção nisso, porque a Câmara de Guarulhos já foi campeã em projetos inconstitucionais. Uma segunda pergunta rápida, o senhor gostou do novo programa da TV Câmara, a Ordem do Dia? Sugestivo? A TV Câmara realmente mudou a política na cidade, né? Mudou a forma das pessoas ver a política, há uma participação popular muito maior por essa interação da TV Câmara, sem dúvida alguma. Vereador, desde já, mais uma vez, muito obrigado. As suas considerações finais. Bom, sempre um prazer estar aqui com vocês e, sobretudo, discutindo um tema de relevância para a nossa cidade, de um momento muito sério da nossa saúde, mas dizer à população de Guarulhos que eu continuo acreditando que nós vamos ter dias melhores, sobretudo na saúde pública. Muito obrigado, vereador. Obrigado, Forte abraço. Eu que agradeço. E a você, assinante da TV Câmara, o canal da Cidadania, nosso muito obrigado pela sua companhia. Use o Facebook da TV Câmara para interagir, para nos ajudar a fazer o próximo programa. O nosso muito obrigado pela sua companhia. TV Câmara, o canal da Cidadania.